Então vamos lá? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e no episódio de hoje a gente vai trazer para vocês uma recomendação de série e fazer um paralelo dessa série com a vida profissional versus a vida pessoal da gente, ainda mais nessa época de home office e tal. E a série que a gente vai falar nesse episódio vai ser a série Ruptura, da Apple TV Plus, também conhecida como Severance. É uma série do diretor... do diretor Ben Stiller, mas calma que eu não tô sozinho, tá? Eu tô com ela, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano e não sabe mais qual é a diferença entre home e office. Vitória Galinha, convidada. Nossa, eu não tenho uma apresentação melhor do que essa. Hoje foi uma apresentação bem verdadeira. Sabe, tipo, a nossa vida é tipo aquela do meme, quantas horas você trabalha por dia, a pessoa pega uma folha sulfite escrito 8, ela vai deitando a folha pro símbolo do infinito. É pior que porque a gente tá dentro de casa, a gente trabalha de casa, então o tempo todo a gente tá trabalhando. Pra vocês terem uma ideia, tipo, tudo bem, hoje não tá muito tarde, mas são 9h48 e é o horário que a gente tá gravando o podcast. Mas teve vezes a gente gravar aqui o podcast meia-noite, 1h, que é o horário que a gente fala assim... Vamos fazer uma das últimas coisas do dia. Mas de fato, tipo, é uma série muito boa, ela é fenomenal, a gente vai falar sobre ela com spoiler, tá bom? Mas agora no comecinho fica aí que a gente vai dar uma sinopse da série pra vocês sem spoiler, sem contar muito o que acontece. Uhum. E caso vocês queiram ver, se você tiver um ID da Apple, ela tá de grátis, o primeiro episódio tá de grátis pra todo mundo que tiver ID da Apple, nem precisa assinar, embora o negócio custe R$ 9,90, não seja lá muito caro. É barato. E tenha lá as versões do Torresmo lá e tal, não sei o que, não quero influenciar ninguém a nada, mas tem as versões, você pode baixar. Mas enfim, sobre o que é a série, convidada? Me conta. A série... Um tweet. Ixi, ferrou, porque eu não sei quanto curtinho. Quanto tem num tweet? 250 caracteres. Xiii. Mas a série basicamente é sobre pessoas que trabalham lá numa empresa, em que essa empresa faz um procedimento com a autorização dessa pessoa, onde quando ela está trabalhando, ela esquece a vida pessoal e ela é uma outra pessoa no profissional. Basicamente isso. Por isso que o nome da série é Ruptura, tá, gente? Acontece assim, a série começa com uma mulher deitada numa mesa. É um escritório bem minimalista, assim, com uma luz branca bem forte. Tudo é muito branco. O carpete verde, uma mesa de escritório. E estão fazendo uma pergunta. Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? E a pessoa se toca, que é muito desesperador, que ela não sabe quem é ela. Mas ela é uma mulher adulta, cerca de meia idade, uns 30 anos. Uns 30 anos. Cerca de meia idade, e ela não sabe quem é ela. Ela não sabe o nome da mãe dela. Ela acorda num ambiente corporativo e tal, e aí depois corta pro nosso personagem principal, que não é essa mulher, embora ela seja uma das personagens principais, e muito boa, inclusive, que é o Mark S. O Mark S. Ele tá chorando num carro, super triste, com o olho vermelho e tal. Aí ele tá no estacionamento de uma grande empresa, ainda a gente não sabe o que ela faz. É a Lumo. Lumen. Lumon. Ah, tá bom. Enfim, essa grande empresa cujo logo é uma gota. É verdade. Ele entra, passa pelo hall, troca de roupa, deixa as coisas, os pertences no armário e pega um elevador. E o elevador estranhamente desce. E em dado momento dessa descida, ele vira como se ele mudasse de personalidade. E de repente ele tá contente, com um semblante diferente e tal. E aí ele desce num lugar assim, com um grande corredor branco. Um escritório, né? Não, um grande corredor branco. Não, cheio de nada. E aí ele anda, e super contente. Aí ele chega num escritório onde só tem uma bainha com 4 computadores. Uma sala enorme, imagina uma sala de escritório mesmo, super grande, que caberia, sei lá, 30, 40 pessoas, mas tem só 4. Então todos assim no formato de um quadrado, assim, cada um no seu... seu quadrado. Cada um no seu cateto ali. Não é um triângulo retângulo, né? Mas bom, cada um na ponta do quadrado. E só tem, tipo, outras 2 pessoas. E eles estão trabalhando, mas eles fazem uma coisa meio confusa. Mas vamos lá, eu já contei um pouco do primeiro do que acontece na série. Mas do que ela se trata? Ela se trata de pessoas normais, assim como eu e você, que elas decidiram passar por um procedimento chamado ruptura, e essa ruptura, ela faz como se fosse um outro você. Assim que você chega no trabalho e você desce nesse elevador, você vira outra pessoa. E é legal, que eu vou dar um adendo, porque quando acontece essa mudança e ele tá no elevador,
É muito legal porque sempre tem uma musiquinha de fundo, assim, tipo, super musiquinha de elevador, música ambiente. E a câmera, a imagem é a mesma, mas a câmera fica diferente, a A profundidade. fotografia muda. E é muito legal. E você pega uns detalhezinhos assim da série. Por exemplo, na hora que ele chega, o crachá dele tem o nome dele, tem a foto dele. E ele troca esse crachá depois que ele entra na empresa pra poder descer lá no elevador. É um crachazinho azul, não tem nome de nada, não tem foto, absolutamente nada. Ele desce o elevador. E daí, quando ele chega lá no escritório, porque é muito estranho, gente, porque eles andam esses monte de corredor, assim, é tudo extremamente Você branco. fica perdido, você que tá assistindo. Eles usam uns ângulos de câmera muito interessantes e tal. Parabéns pro diretor, Ben Stiller, né? O Ben Parabéns, Ben Stiller. Mas quem escreveu, ó, eu peguei aqui quem escreveu foi o Dan Erickson. Eu não sei mais sobre ele, eu vou pesquisar aqui durante e depois eu falo mais sobre. Mas enfim. Mas enfim, e daí o que acontece? Nessas bainhas, assim, tem os computadores e os computadores são, tipo, muito antigos. É um ambiente completamente anos 80, assim, sabe? É muito estranho. Sabe aqueles computadores com aquela tela gigante? Não, com aquela telinha pequena, né? Mas é um tubo tubo, gigante. né? Um monitor de tubo. Mas então, eles passam por esse procedimento chamado ruptura. E o que acontece? Pra quem fica pro externo, que na série eles nomeiam assim, tem o externo, que é a pessoa que tá vivendo o mundo da vida real, e tem o interno, que é essa pessoa do trabalho. Como são dois, o interno, ele só vive o trabalho. Então, ele pisca quando entra no elevador para ir embora, às 5 da tarde, e depois ele pisca de novo, já é 8 da manhã do outro dia. E pelo outro lado, o externo, ele vive em férias, porque ele não trabalha, ele pisca na hora de entrar no trabalho, quando ele pisca de novo, ele já saiu do trabalho. E ele não tem lembrança nenhuma do que acontece. Esse é o ponto da série. Um não conhece o outro. E aí onde dá pra gente levantar uma discussão muito interessante, que é aquele limite da vida profissional com a vida pessoal, burnout, pessoas que se estressam no trabalho e não conseguem deixar o trabalho, e contar um pouco da nossa experiência. E olha só, a partir de agora a gente vai falar da série, eventualmente a gente vai dar alguns spoilers. Eu com certeza vou dar, porque eu sou tipo o Miranha lá, o menino que faz Miranha. Eu sem querer acabo dando spoilers. Então, esteja avisado, tá, que a gente vai dar spoiler. Se você é esse tipo de pessoa que não gosta de tomar spoiler e você ainda não viu a série, pausa esse podcast, salva pra você ver depois e vai lá ver a série, porque realmente vale a pena. É muito criativa, é realmente muito criativa. E ela não te cansa. Elas são, acho que uns 10 episódios. 9? São 9 episódios e assim, tipo, cada episódio, os 2, 3 episódios assim, você tá curioso pra saber o que acontece. E o desenrolar da trama é muito exatamente gostosa. Por isso que vale a pena você pausar esse podcast e ir lá ver a série nesse momento, porque é um mistério, é muito legal você teorizar sobre esse mistério, você tentar descobrir e tal. É uma série um pouquinho lenta, ela não é uma série de ação, não é essa a proposta, tá? É uma série que vai te apresentando o mundo. Mas detalhes, gente, se atente a detalhes. Realmente se atente a detalhes, porque, olha, tipo, você falando sobre a série, você repara em coisas impressionantes, assim, que você não faz ideia do que seja, sabe? E você viu, mas você só vai lembrar depois. Então, realmente vale a pena. Mas vamos lá, vamos fazer o paralelo aqui. Eu queria que vocês se colocassem nessa situação e deixem nos comentários, se você já esteve nessa situação, de você estar num ambiente assim, numa reunião familiar, alguma coisa assim, e você preocupado com alguma coisa do seu trabalho, por exemplo. Eu vou contar a história de um amigo meu, que eu estava conversando com ele há um tempo atrás, e ele tinha férias para tirar e tal, alguns dias de férias, e ele ia parar... E ele ia deixar pra viajar com a esposa, com os filhos e tal, pra descansar um pouco. E aí eu perguntei, mas quantos dias de férias? Aí ele falou, olha, não é bem férias, porque tá acontecendo uns desafios aqui no trabalho e tal, e eu vou ter que ficar com o celular, porque qualquer coisa vão me chamar. E é realmente assim que as pessoas se sentem. Tipo, eu muitas vezes, às vezes eu tô em algum lugar e eu tô preocupado com o trabalho, eu tô preocupado com alguma coisa que tá acontecendo, que eu devia resolver. Ainda mais agora, depois da já tão supracitada pandemia, que a gente adotou algum modelo meio híbrido, assim, sabe? De home office, trabalho em casa, escritório. Mas você já trabalhava em casa, né? Eu sempre trabalhei em casa. E eu já não. Eu ia pro escritório, e daí, quando deu o boom da pandemia, eu ainda fui mais um tempo, mas depois eu comecei a ficar home office. Aí ficou naquela, vou pro escritório, fico em casa, começou a ficar, né, o híbrido, né, como ele acabou de falar.
E agora eu tô 100% em casa. Eu vou raramente pro escritório. Porque a gente montou o escritório, ele já tinha já as coisas dele, e eu vim trazendo, e a gente foi montando o escritório. E até que hoje o escritório tá de uma forma muito mais confortável do que se eu tivesse que ir pro escritório. Mas olha Nossa, só em como que é, casa, né? né? A gente sempre fala, né, de usar a tecnologia a nosso favor, e esse é o intuito do podcast, mas tudo tem um downside, né? Tudo tem um trade-off. Porque para você, antigamente como é que funcionava? Você era mais inacessível, você saía do seu trabalho e não tinha como, sabe? Por exemplo, o seu chefe ou algum supervisor, algum colega de trabalho achar você e te trazer algum problema do trabalho. Agora todo mundo tem o seu WhatsApp, tem o grupo do trabalho, Tem o Facebook. tem e-mails, tem tipo grupos de Telegram, de tantos aplicativos e tal, que acham a gente. Então, às vezes você está saindo de férias, mas acontece algum pepino e, tipo, você é convidado a resolver e ai de você se você não resolver. Então, olha que proposta incrível dessa série. Chegam essa empresa, essa Lumon, essa Lumo, chega na pessoa, uma pessoa normal e tal, e ela chega e fala, olha, você nunca mais vai ter que trabalhar, porque realmente você não lembra do seu trabalho. Você entra lá e é outra pessoa tendo outra vida. O problema é que essa outra pessoa tendo outra vida, ela se torna um escravo de si mesmo. E outra coisa também, porque ele tem aquele problema do entender quem é você, né? Porque ele começa a se questionar, é do ser humano ele começar a questionar, mas quem sou eu lá fora? Como eu sou? E com isso eu acredito que é meio, tipo, por um lado é ok. Não, é extremamente cruel. Mas é cruel, porque, tipo, o externo não sabe o que tá acontecendo. E quando tem um pedido de demissão, porque assim, os internos, eles podem ficar descontentes com o trabalho, vai sendo apresentado isso na série. O problema é que, né, eles podem pedir demissão, mas quem tem que pedir demissão é o externo, que não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, o máximo que acontece é você escrever um papel lá e pedir a demissão, daí o seu externo pode ou não aceitar. Ou em alguns casos que aconteceu, de você gravar um vídeo solicitando a sua demissão e o seu externo pode ou não aceitar. Mas olha que curioso, quando acontece alguma coisa com você no trabalho, por exemplo, você se machucou, o que acontece no primeiro episódio, inclusive a menina que acorda nessa sala, é um outro interno que tem que fazer o treinamento, apresentar. Eu vou dar nome pra ficar mais fácil, é o Mark S. O Mark S tem que treinar a Harry? Ixi, peraí, só um minutinho que eu vou... Helly. É a Helly R, né? É, a Helly R. Ele tem que treinar ela. E nesse treinamento ela tá com um negócio na cabeça dele. E aí como que você explica isso pro seu externo? Coloca um bilhetinho na roupa dele e tal, dizendo que tipo caiu uma caixa na cabeça dele. Eles dão uma mentira, dão uma enganada e dão um cupom pra almoçar num restaurante e tal. Que é deles. Que também é. Porque assim, essa empresa ela é gigante, aparentemente ela tem muita influência. A cidade toda é dela. E ela tem, além da empresa mesmo, ela tem um restaurante, ela tem outros comércios. A família da empresa ela tem várias coisas pela cidade. É a família Egan. Isso, a família Egan. É um nome muito legal, inclusive. E é muito importante lembrar desse nome. É bastante importante. Mas olha só que curioso. Essa Harry R que acorda, Helly R, ela é muito questionadora, ela realmente não tá contente lá, tanto que ela tenta sair, e a externa volta com ela. E ela não entende por quê. Até o dado momento, que é uma cena extremamente forte, não lembro em qual episódio que acontece isso. Verdade, também não lembro. Mas ela tenta se machucar, ela tenta cortar os dedos, só para que a externa sofra. Na verdade, o que acontece, ela tenta cortar o dedo, aí ela fala assim, pega o vídeo, que eu quero que vocês me filmem, porque eu quero pedir demissão. E daí grava o vídeo, mandam, aí responde com ela externa, né? Até então a gente não sabe o nome dela, isso também é um outro ponto. E a externa, fala assim, não, você vai ficar aí e tal, e ela é muito firme nessa decisão. E ok, depois disso, tem mais uma tentativa dela. Que ela acha uma corda e ela amarra num ferro do elevador. Porque a ideia dela é que ela tente, né, se enforcar
E para que quando ela subir, quem sinta a dor seja externa. Porque assim que você sobe no elevador, troca, e a outra pessoa, por mais que não tenha recordação, a dor fica lá, né? Sim. E aí o Mark S, no outro dia de trabalho, porque ela volta a trabalhar depois disso, a externa realmente não se importa, pergunta, né, o que acontece, o que ela queria fazer. Ela falou, eu quero que ela sofra e saiba que fui eu que fiz. Sim. Esse é o quanto ela tá descontente. E olha que coisa curiosa. Eles só existem no trabalho, essas personalidades deles. Então, o objetivo dela, ao pedir demissão, é deixar de existir. E é legal porque você vai vendo ao decorrer da série que o interno deles embora tenham algumas coisas, mas é bem diferente do externo. O externo geralmente tomou essa decisão por conta de alguma coisa que aconteceu na vida. Porque o personagem principal é o Mark, né? Além dos outros, além da Halle, tem os outros funcionários. Antes dessa vida, ele era um professor de história. Olha que coisa curiosa. Ele era um professor de história que decidiu esquecer. Isso, e ele decidiu esquecer porque a esposa dele morreu. A esposa dele faleceu num acidente, né? Isso. E daí ele queria esquecer. E daí ainda tem uma parte em que a irmã dele fala assim, isso que você tá fazendo com você não é esquecer, não é cura. Porque ele só tá esquecendo da esposa durante 8 horas por dia. Mas a dor tá ali, ele não tá devidamente tratando aquele trauma. Né? E a irmã dele é maravilhosa, inclusive. Esse Mark, ele tem uma irmã, verdade, é uma personagem muito boa, mas melhor que a personagem da irmã dele é o marido da irmã, que ele é aquele coach. Ele é um coach. Sabe aquele coach barato? Mas ele é um coach, ele é um coach simpático. Ele é muito engraçado, é muito engraçado. É o Ricken. É excelente, assim, sabe? E é bem legal, ele tem vários livros e tal. Ele escreve livros de autoajuda, mas ele mesmo não consegue decidir nada na vida dele. Nada, tudo ele pede pra esposa, que é a irmã do Mark. E o Mark é, tipo, super depressivão, não tem vida. Já no trabalho, ele é um cara extremamente contente, assim, pra cima, sabe? A postura dele é totalmente diferente no trabalho. Se eu tivesse que definir essa série, assim, explicando de maneira curta, ela seria como se fosse um ambiente de The Office, a tecnologia de Black Mirror e umas pitadas, assim, de terror e sofrimento. Mas não terror de susto, mas aquele terror de angústia. Exatamente, Corra é um exemplo ótimo. Porque é Sabe aquele terror psicológico? Isso, de você ficar tenso. Porque, assim, eles têm outros 2 personagens lá embaixo. Tipo, tem as 4 pessoas que trabalham. Eles são, como é o nome mesmo? Refinamento de macrodados, né? Isso, eles trabalham no refinamento RMD. RMD. E como que é o trabalho deles, né? São números que aparecem numa tela. Olha que coisa curiosa. E você tem que juntar eles e colocar numa caixinha, porque são 4 caixinhas, a 1, a 2, a 3 e a 4, que uma significa a ira, a outra significa o desprezo, a outra significa a alegria e a outra, acho que a aflição. Aflição, angústia. Porque, assim, o criador dessa empresa, dessa Lumen... O Kirk Egan. O Kirk Egan, eu acho que deve ter com o Capitão Kirk, né, do Jornada nas Estrelas, mas ele dizia isso e tal, e tem todo um culto sobre ele, é realmente como se fosse um culto a empresa. Ele tem 9, como se fosse 9 mandamentos, sabe? Tipo, tem benevolência, tem um monte. Se vocês quiserem saber, deixa nos comentários ou assistam a série, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E além dessas 4 pessoas que ficam refinando esses dados, que você não faz ideia do que seja, eles também não sabem. Então, olha que vida curiosa. Você nunca sai do seu trabalho, você pisca, você volta pro trabalho. Além de você nunca sair do seu trabalho, você não sabe o que você faz, o propósito que você está fazendo, o que te motiva a fazer isso. Você não pode usufruir do benefício do seu trabalho, que seria o seu salário, o seu dinheiro, as coisas que você pode fazer. Você também não sabe muito sobre a vida dos seus colegas, porque você só conhece eles no trabalho, não é mesmo? E você também não conhece os seus colegas no externo. Exato. E pior, você tem uma chefe que é extremamente ruim ela mesmo. É muito má. Aquela chefe, assim, que você fala, ok, essa chefe E tem o cara dos recursos humanos que é como se fosse o gerente de bem-estar, mas ele faz, às vezes, de carrasco.
É o senhor Miltic. É, o Sr. Miltic. Ele é um personagem muito, muito bom, assim. E ele dá um sorriso de psicopata. Assim, Exato. ele é extremamente educado. Ele fala, por favor, eu gostaria que você me acompanhasse até a sala de descanso. E a sala de descanso, meus amigos, depois que a gente descobre o que é a sala de descanso, você fala, que isso? E o externo nunca vai ficar sabendo o que se passa na sala de descanso. A sala de descanso é como se fosse um método de punição. Você é obrigado, colocam você meio que um detector de mentira, você fica numa sala e você tem que ler um texto. E você tem que repetir a leitura desse texto até que você acredite naquilo que você está lendo. Até que seja sincero, tanto... Pode falar. Tanto que eu lembro que o começo da frase era me perdoe pelo mal que causei, sabe? E o que eles tinham feito foi, por exemplo, sei lá, um questionamento que eles não gostaram, ou algo do gênero, sabe? Mas assim, você tem que repetir isso daí. Até... O Sr. Miltic que faz você repetir até ser verdade, tanto que a Harry R, ela tem que repetir mais de 1000 vezes. Ela repete, parece que 1300 e poucas vezes, uma coisa assim. É algo, então, tipo, é realmente uma tortura, sabe? É realmente uma tortura. E daí a pessoa começa meio que a seguir as regras, e porque aí a ela gente não tem quer que ir pra fazer lá. mais um paralelo com o ambiente corporativo mesmo, sabe? Porque se você não vê propósito naquilo que você está fazendo, se você não entende aquilo que você está fazendo, torna-se algo muito cruel o trabalho para você, sabe? O ambiente laboral para você se torna horrível. Porque você começa a questionar, né? Você começa a criar uma burnout, qualquer coisa desse tipo, porque você entra naquela corrida dos ratos, né? Você não sabe o que você está fazendo. Não. E daí, por exemplo, aí a gente tem as outras duas personalidades que trabalham junto com eles. Que é o Irv, que é o cara que é extremamente, tipo... o fã da empresa. O fãzaço da Imagine empresa. um senhor bigodinho, 50 anos, e ele sabe de cor os mandamentos, ele tem admiração por um cara assim, que ele nunca viu. Pra vocês terem uma ideia, tem uns mandamentos do tipo assim, é como se fosse 4 bíblias sobre o Kirk. Porque não se trata só do ambiente corporativo, ali é como se fossem mandamentos pra sua vida. Parece uma seita, porque ele tem uma parte que eles abrem lá, tipo, o livro de regras, vamos dizer assim, que o Kirk... o manual. O manual, e tem frases inspiradoras do Kirk sobre determinados procedimentos e momentos, como agir. E é muito engraçado, porque se você já pegou uma Bíblia, você lembra que geralmente, né, a folha da Bíblia, ela é fininha. E geralmente ela é douradinha, sabe? Quando tá fechado. Não sei se vocês já repararam nisso. E quando ele abre, é da mesma... Lembra uma Bíblia, até a forma que tá escrito. E excelente observação. Eu gostaria, assim, além dele, né, que é um personagem muito bom, a gente também tem o colega, né, o mais novo. O Dylan. O Dylan, ele é aquele cara que chegou na empresa há pouco tempo, é meio rebelde, sabe? Aquele cara que ele quer ser recompensado. E como é que recompensam? Tem, tipo, a festa da abóbora, a festa do waffle. Nossa, tem... Aí eles ganham, tipo, brindezinhos. E ele sempre quer o brindezinho dele. Ele é bom no trabalho dele, embora ele não saiba direito o que ele faz. Mas ele faz os sentimentos de forma certa. Mas ele faz direitinho, ele faz rápido. Então ele ganha isso, ele faz questão disso. E ele é aquela pessoa extremamente incrédula, assim, sabe? Tudo que eles vão fazer, ele coloca um defeito. Ele é sempre meio mal-humoradinho e tal. É o pessimista do grupo, né? E também é uma figura cômica, né? Porque ele é engraçadinho no jeito dele. E aí, essa trupe... depois que acontece isso com a LR e tal, o mais velho, o bigodinho, ele fala, não, vamos levar elas como se fosse num museu, assim, desses caras, desses Zigan, que tem a casa que o cara morou, que conta um pouco da história. Tem tipo um museu de cera de todos os Zigans antecessores. Tem toda uma história e tudo mais. E além disso, é importante que a RLR lá, ela só entrou no lugar de uma outra pessoa. Que eu lembro aqui, calma que eu vou pegar o nome dele eventualmente. Mas ele era um outro funcionário, que ele era o responsável por esse departamento. E ele saiu, simplesmente isso. Ele foi demitido. A informação que eles recebem lá, que os internos recebem, é que ele foi demitido.
Mas eu gostaria de voltar um pouquinho na chefe desse departamento de refinamento de macrodados, que é uma senhora grisalha, muito mal-humorada, que ela não passou pelo procedimento de ruptura. Quem assistiu Harry Potter vai lembrar dela e já vai pegar um ranço. Como que era? Ela era aquela professora de magia que era insuportável, que foi depois jogada da escola de Hogwarts, que todo mundo deu graças a Deus. É aquela bruxinha chata. Então é a mesma atriz. E ela tem essa mesma aura de ranço. E uma coisa necessária a saber é que tanto esse cara dos recursos humanos, que faz às vezes de carrasco, e essa chefe, eles não passaram pelo procedimento de ruptura. Então, eles sabem o que está acontecendo lá fora e sabem o que está acontecendo ali dentro. E a chefe desse departamento, a senhora Grisalha, ela, por um acaso, ela faz às vezes de uma velhinha simpática que é vizinha do Mark S no mundo exterior. Olha só que curioso, ela espiona ele, ela é a chefe dele, ela é a chefe do interno, e ela é vizinha do externo. E ele vive num condomíniozinho que é dado pela empresa, e ele não tem praticamente nenhum vizinho. E outra coisa também... Só ela. Só ela. E outra coisa que é bem curiosa é que lá, quando eles estão no trabalho, eles entram, tipo, 5, 10 minutos antes... ou saem 5, 10 minutos antes de cada um. Para que eles saem não separados. Para que eles não tenham a possibilidade de se encontrar. Para saberem que todos trabalham no mesmo lugar. Mesmo que, entendeu? Mesmo que eles não façam ideia onde cada um trabalha. Ele não tem essa possibilidade de se encontrar, mesmo sendo externo, assim. E olha aí mais um paralelo com o trabalho, né? Às vezes você é obrigado a ficar 8 horas, 10, 12 do seu dia com pessoas as quais às vezes você não gosta, às vezes você não sabe nada sobre a vida, e você é obrigado a interagir com essas pessoas. E para alguns isso deve ser muito difícil. Mas eu acho que envolve muita coisa, porque não adianta, porque conforme a série vai desenvolvendo, você vai vendo que, embora eles não saibam que eles são lá fora, cria-se, eles têm que criar algo a se apegar, tipo, eu acho que o meu eu lá fora deve ser uma pessoa incrível, enfim, eles começam a criar possibilidades do que eles são lá fora. Eles têm imaginação. Isso, e tipo assim, eles começam a ter conflito, porque no início o Mark não gosta da Hayley, porque ela tá pegando no lugar do amigo dele que foi demitido. Tanto que ele chega a falar, eu tô sentindo falta dele, porque não teve nenhum aviso, não teve nada de despedida e assim, tal. Se ele foi demitido e ele só existe no trabalho, esse amigo do Mark morreu. Porque não tem... Pro Mark ele morreu. Porque ele não existe mais. Ele não existe mais no trabalho, como o Mark só existe no trabalho... O Mark nunca vai encontrar mais esse amigo. Olha que coisa. E assim, isso não é jogado na sua cara. Você tem que entender isso. Essa é a genialidade da série. E você vai pegando E quantas vezes isso já não aconteceu com a gente na vida real, né? Tipo, não tem aquele amigo de escola que é super amigo e tal. Mas aí só na escola. Aí acaba a escola, a amizade vai embora. Não só isso, nas férias. Não vai nas férias. Você passa... sei lá, de fevereiro a junho estudando, chega em julho, você nunca mais vê seu amigo, e em agosto você volta a ver a pessoa, tipo, como se nada tivesse acontecido. Para vocês terem uma noção do quanto isso é profundo e quanto isso é interessante, em dado momento, o Mark externo, ele ganha um livro do cunhado, né? O cunhado escreveu mais um livro de autoajuda, deixa lá na porta pro Mark pegar quando chegar do trabalho, e a chefe dele, que por um acaso é a vizinha, chega antes, pega o livro e leva lá pra baixo pro cara de RH e ela verem se não tem nada no livro assim que faça mal pro Mark. Na verdade, eles não sabiam ainda que era um livro. Era um pacote. Era um pacote e ela falou assim, deixaram na porta dele. Só que como ele é um cara, tipo, extremamente, assim, recluso, antissocial e tal, tipo, ela pegou o pacote pensando que poderia ser algo, porque esse amigo que foi mandado embora, ele não foi mandado embora à toa. Então eles estão meio que alerta. Tá rolando como se fosse uma espionagem. E esse livro, ele é contrabandeado para dentro da empresa, lá para os internos, e os internos têm acesso a ele, e eles começam a ler. E olha que coisa curiosa. Que é o livro do coach. É uma analogia dupla ali, porque é uma cena muito inteligente, porque é uma construção inteligente.
Porque eles estão lendo o livro e eles não sabem nada do mundo exterior. E no livro tem uns trechos que falam assim, você não precisa do seu trabalho é que precisa de você. Aí, pra eles, é de explodir a cabeça, assim, sabe? E olha como que é, tipo, isso é uma alusão ao livro, porque toda vez que você lê, você se torna uma pessoa um pouco melhor, de fato. Sim. Mas também é uma alusão a que, tipo, eles têm tão pouco conhecimento que mesmo qualquer coisa escrita por qualquer coach por aí, vai fazer explodir a cabeça deles. Porque eles não têm Porque conhecimento. eles não têm conhecimento. Então, pra eles, aquilo é incrível. Eles vêm, por exemplo, com os conhecimentos básicos e do personagem, vamos dizer assim, que é falar, ele tem o seu senso, né, de crítica e tal, mas ele de fato não sabe coisas sobre o mundo, eles sabem o que acontece ali dentro. E eles criam um pouco de personalidade de si, porque eles têm uma psicóloga do trabalho e ela faz uma sessão de bem-estar com eles, excelente. É uma sessão de bem-estar no qual ela fala um pouco sobre o externo, ela fala um pouco sobre eles e tal. E mais pra frente na série, isso é impressionante, né? Porque você descobre que a psicóloga é a esposa que sofreu um acidente do Mark. É. Ela não morreu, ela tá lá dentro, só que ela só é interna, ela não tem uma externa. Olha que incrível. E você tem como fazer 1000 teorias sobre isso. Não, você faz 1000 teorias sobre isso, aí conforme a série vai avançando, o Mark de fora tem contato com esse amigo dele que foi demitido, né? E na verdade esse amigo desfez a ruptura, que é um procedimento reverso. É um dizer assim. chip que colocam na sua cabeça, né? Mas ele não chegou a tirar o chip, mas ele conseguiu meio que reverter. Ele tem o nome, mas é como se, por exemplo, deixasse de ter essa divisão entre os dois e ele conseguisse ter acesso às memórias do ele dentro da empresa. Mas olha que coisa, ele vai colapsando, porque ele tá, do nada, assim, ele tá vendo uma coisa, ele lembra de outra coisa lá dentro. Ele entra meio que em psicose, assim. Ele literalmente ele vai endoidando, até o momento que ele morre. Ele morre. Ele morre. E daí o Mark, ele fica totalmente em choque. Porque o Mark externo, ele não sabe do Pete, que é esse amigo dele. Isso, o Piri. E o Pete vai atrás dele. Então o Mark, ele escuta e tal, ele tenta entender, mas ele não sabe o que tá acontecendo lá dentro. Mas de fato o Piri coloca uma pulguinha atrás da orelha dele e ele começa a desconfiar. Ele começa a investigar. Da mesma coisa que o Mark S, que é o Mark dentro do escritório, também, o interno. Influenciado por essa Halle, né? Que é totalmente ativista contra o... Ela não quer tá lá, ela não tá feliz lá, ela quer fazer de tudo pra sair. E é muito curioso, porque ele é um escritório extremamente gigante, cheio de corredor, extremamente branco. Os setores são extremamente longe um dos outros. Tanto que nessa caminhada pro museu, eles encontram 2 membros de um setor muito importante pra essa temporada, que é a Ótica e Design. Isso, que é o Burt Goodman. Que é um senhorzinho e uma outra senhora. Inclusive, é necessário falar sobre esse Burt, que o nosso caro bigodinho, fã da empresa... O Irv. É uma série tão original, né? Que até o romance da série é dos dois. São 2 senhorzinhos que se conheceram no trabalho, que começam a se gostar. E é muito fofo. E você torce pelos dois, é muito legal. Mas é uma coisa muito sutil. Tanto que o nosso querido Burt... O Burt, o senhor... O bigodinho... Não, o Irv. O Irv, nosso senhor bigodinho, ele quer ir nesse outro setor de ótica e design, porque eles não sabem onde ficam os outros setores. Eles vão aprendendo à medida que a série vai evoluindo. Mas existe aí uma coisa muito curiosa, que não entende-se o porquê, ainda pelo menos, que cada setor, por exemplo, o setor de macrodados, tem que o setor do Burt... Ótica e Design. O do Ótica e Design, tipo, eles endoidaram, tipo... Eles têm teorias, eles acham que... A galera da Ótica e Design acha que esse setor dos nossos amigos, nosso setor de macrodados, eles endoidaram e mataram alguém. E vice-versa, o oposto também é real. E daí tem Tanto que o Dylan, ele vê esses 2 da Ótica e Design, ele fala, vocês mataram o terceiro, por isso que ele não tá aqui. E daí... Ele é extremamente hostil. Exatamente. E daí existe essa rivalidade justamente pra eles ficarem longe um do outro, mas... Além do espaço físico, existem essas teorias e tal que eles criaram na mente deles. Só que o Miltic percebe, que é o cara que tem o sorriso de psicopata,
que tá tendo ali uma aproximação que não é saudável no trabalho. Porque um setor não pode saber o que o outro faz. E, de repente, o setor de macrodados descobre o que a ótica design faz. E a ótica design meio que entende o que o macrodados faz. Porque depois, um pouquinho mais pra frente na série, você descobre que lá na ótica design tem um galpão com ad infinitos impressoras 3D que eles imprimem coisas muito curiosas. Porque eles, tipo, tem um que eles imprimiram, tipo, um machadinho. Tipo, chega um cartão com instruções e eles têm que imprimir aquilo. Às vezes vem machadinho. E daí teve o que eles estavam fazendo, tipo, um regador. Era um regador. E eles também provavelmente não fazem a menor ideia do porquê usam isso. Porque a gente entra na série sem saber o que essa Lumen faz. E sai. A minha teoria... Sem saber também. A minha teoria é que tudo aquilo está acontecendo para simular um ambiente corporativo e ver até onde pode ir esse chip de controle. Mas eu acho que já deu ruim por conta que teve esse negócio que todo mundo endoidou, né? Então pode ter realmente acontecido alguma Então, mas loucura. É como se fosse um beta, né? Quando a gente faz um código, a gente faz a versão alfa, depois a versão beta e depois a gente lança, né? Sim. Eu acredito que eles são os beta. Pode ser. E daí, além disso, aí o Miltic imprime um quadro, manda imprimir um quadro que é do pessoal da ótica design atacando a galera do macrodados. E o pessoal da ótica design, quando eles chegam lá, estão fazendo exatamente o mesmo quadro, só que com os crachás inverso. Que é o pessoal do macrodados matando eles. Então, cria-se isso, mas eles começam a se entender e tal. E parte do trabalho dessa galera da ótica design é justamente fazer esses manuais, que são distribuídos pela empresa inteira, sabe-se lá quantos setores. Restaurar quadros. E colocar quadros, que é onde meio que conta-se o lore da empresa, a história da empresa, os mandamentos. E ela é bem legal porque o Irv, ele olha os quadros e ele admira. Ele tenta interpretar. Ele tem toda uma interpretação, o que ele sente sobre o quadro. E é justamente isso que acaba aproximando ele do Burt, que é o cara que é da ótica design e que faz a revitalização dos quadros, né? E em dado momento, eles estão nessas andanças pela empresa para tentar entender o que está acontecendo, até onde vai, os setores, e eles encontram um setor que tem um cara fazendo o quê? Com uma cabra? Ele tá com um cabrito, amamentando um cabrito. Ele tá amamentando um cabrito. E ele fala assim, não, você não pode levar eles porque eles não estão prontos. E é o Mark Carrelli, assim, parado do tipo... What the fuck? O que está vendo aqui, né? Eles ficam extremamente confusos. Então tem muita pergunta sem resposta para a segunda temporada. Terminou bem demais. Nossa, foi muito boa. É boa. muito legal esse levantamento de discussão sobre até onde vai o nosso pessoal e até onde pode ir o profissional e se realmente está certo tentar separar desse jeito, porque eu acredito que você nunca vai conseguir separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Não, porque você vai acabar criando. Você tem que achar um jeito de você conseguir viver as duas de maneira equilibrada, porque essa é a palavra, né? Equilíbrio. Sim. Você tem que conseguir levar, por exemplo, se está acontecendo alguma coisa no seu trabalho, se você não se sente valorizado, não há opção de você sair, é necessário tentar deixar ele minimamente confortável para você, porque não dá para você viver sem o trabalho. Sim. Mas também não dá para você viver só o trabalho. E eu acho que é isso mais ou menos a discussão que a série levanta, e eu acho que eles levantam de um jeito tão bonito, tão sutil. E não só isso, eu acho que uma outra coisa também que é importante, porque embora eles tenham feito essa divisão entre o pessoal e o trabalho, não adianta, porque só mostra que automaticamente eles vão criar laços lá dentro, que eles vão ter os mesmos questionamentos, que eles vão ficar desmotivados, que eles vão acabar criando do ambiente de trabalho algo pessoal, porque afinal você tá 8 horas com as pessoas, não tem como você não interagir ou não despertar qualquer tipo de sentimento que seja. Aí, em dado momento da série, você descobre que eles podem ligar e desligar esse interruptor do interno e externo em qualquer lugar. Esse elevador não tem nada a ver. Esse elevador é como se fosse só uma chave, assim, que eles ligam e desligam. E como a gente descobre isso? Porque o Dylan... Ele pega um cartão da ótica design, exato, né? E coloca no bolso.
E o Miltic, ele vê isso e o Miltic aparece na porque, casa assim, do Dylan. O Dylan, ele faz isso, ele sai da empresa, aí chega o externo e vai viver a vida dele fora da empresa, né? Só que o cartão ainda tá no bolso. E o melhor é que o Dylan, tipo, sei lá, ele acha que ele é um cara, tipo, super, sei lá... o velho da lancha, assim, ou sabe? o jogador de GTA, sabe? Ele se acha, tipo, o descolado, que pega várias mulheres. E aí ele acorda num armário, ele não sabe que ele tá na casa dele, mas ele acorda num armário e tá lá o gerente de RH falando, cadê o cartão, cadê o cartão, cadê o cartão? E de repente entra uma criança chamando ele de papai e ele descobre que tem um filho. E aquilo tudo muda. E aquilo muda esse personagem de um jeito, afeta ele de um jeito. Porque ele realmente descobre que ele tem uma vida. Tanto que quando ele volta pro trabalho... Ele volta se questionando. Ele pergunta pro cara, qual é o nome do meu filho? O Miltic, ele não sabe o nome do filho. Ele fala assim, aquela criança veio pra mim de uma forma tão animada, porque ela me queria, ele veio me abraçar. E ele fica remoendo aquilo, e daí o Miltic tenta dar uma... O Miltic tenta dar uma ameaçada. Não só isso, ele tenta dar, tipo, uma engraçadinha. Ele faz uma festa, porque ele fala... que o pessoal do setor tá merecendo. Aí eles bateram meta e eles fizeram uma festa, e são sempre festas muito ridículas, com cores tipo vermelho e azul. Então, isso é uma coisa bem legal, porque, por exemplo, isso é um detalhezinho que eu percebi no o externo do Mark, a casa dele é extremamente tipo cinza, azul, sabe aquelas cores depressivas? E daí ele tem um aquáriozinho. E são 2 peixinhos. E um peixinho é azul e um peixinho é vermelho. Pode ser que não tenha nada a ver, mas me lembra muito, tipo, o Matrix, assim. Gente, um outro ponto da série de detalhinhos, a abertura. A gente costuma pular a abertura, né? A abertura dessa série é tão boa, tão bonita, é tão bem feita que a gente não pulou. Não só isso, a partir da abertura da série, conforme você vai assistindo a série, você vai percebendo que você pode começar a criar teorias a partir da abertura de acordo com as informações que você tem na série. É maravilhoso isso. Eu adoro esse tipo de coisa. Mas enfim, aí em dado momento, o Mark externo, depois de ter encontrado o Pete e tal, ele encontra a doutora que trabalhava nessa empresa e fez a ruptura ao contrário, a disruptura. A Rugby. Ela encontra a doutora Rugby e a doutora conta os negócios pra ele e chega o segurança geral lá da empresa, lá da Lumen, e eles conseguem desarmar o cara. Acho que a doutora dá umas tacadas de beisebol. Ela dá umas tacadas com um taco de beisebol de aço, bem violenta, assim, na cabeça do cara. Rau. E dá o cartão desse cara pro Mark e fala, entrega pro seu interno, ele vai saber o que fazer. Aí o interno bola um plano com toda a equipe, com todos eles, porque tá todo mundo insatisfeito. Porque nesse momento, olha só, o certinho, o bigodinho quer ir pro outro setor, quer quebrar essa regra pra ver o amigo, né? Porque ele tá apaixonado. O par romântico. Aí o que eles descobrem é que o par romântico dele, ele consegue ir lá ver o par romântico, porque colocaram uma porta no setor deles pra eles não passar. Porta. Mas como eles tinham cartão, né? Mas o pessoal da segurança não sabia. E daí, o Irv vai lá no setor do Optic Design. Do Optic Designer, do Burt. E ele chegando lá, vem que estão dando uma festa pra ele de aposentadoria. Uma festa de despedida. Então, o que acontece? Pra ele, o Burt tá morrendo. Porque o Burt, eles mostram um vídeo do Burt externo, falando, olha, eu nunca conheci vocês, mas parece que eu era uma pessoa realizada, eu acho que eu gosto de todos vocês, obrigado pelos últimos 8 anos e não sei o quê. E daí, o que acontece? Ele fica pasmem, porque, de repente, a inspiração dele do trabalho, ter encontrado alguém que entende ele e tudo mais, tava se aposentando, né? E se aposentar pra ele, de novo, foi que nem quando o amigo... O Piri foi demitido. Morreu. Pra ele, morreu. Aí ele volta pro setor de macrodados bravo, mas super bravo. Daí ele fala, eu vou participar. Então, vamos acabar com essa empresa. Exato. Então, o que acontece? A Helen tá puta, né? Desculpa o palavreado. A Helen está, né, brava, porque ela tá querendo sair, tá querendo entender o que acontece nessa empresa, porque ela não tem as informações e questionamentos. O Mark tá descontente, basicamente, pelos mesmos motivos da Helen.
O Piri não, o Irv fica bravíssimo por conta que o Burt tá se aposentando, tipo, Perdeu o par romântico. um dia depois que teve todo o auê, basicamente. E o Dylan está extremamente revoltado porque ele viu o filho e eles E ele não tem uma contam. vida. E eles têm uma vida e ele fala, caraca, eu não quero mais esquecer, eu quero a minha vida, eu quero lembrar quem eu sou. Aí eles bolam um plano pra conseguir ligar essa chave geral, que esse é o último episódio, né? O último episódio. Aí eles entram lá no negócio de segurança e na verdade eles pegam o Mark Carrelli, eles entram na cabine de segurança e pasmem, a única pessoa que tem na segurança é o Miltic. E, enfim, mas eles... Tinha mais um, mas faleceu, né? Que é o do cartão. Mas aí eles entram, eles pegam um manual de como faz pra ligar e desligar. A frase, o negócio necessário lá não sei das quantas de contingência. É uma coisa assim que é necessário pra ligar lá e dar alavanquinha e tudo mais. E eles roubam essa página, saem, e daí o pessoal, a senhora malvadinha lá e o Miltic nem desconfiam, né, do plano que eles vão ter. Mas aí nesse dia eles colocam em ação. E o Dylan fala, eu vou ficar pra poder fazer isso. E o resto de vocês vão descobrir quem são vocês nos externos. Aí olha que curioso, eles têm um dia de externo, mas com a mente do interno. Sim. Então eles não sabem aonde eles moram, eles não sabem quem são os parentes, eles não sabem nada. E é muito macabro, porque nesse mesmo episódio, porque tudo parece muito uma seita, assim, sobre a adoração do Kirk Egan, sabe? E daí, como eles bateram a meta e tudo mais, o Mark, que é o gerente lá, né, o supervisor... o diretor do setor. O supervisor do setor. Ele escolhe o Dylan pra poder desfrutar de um bônus, vamos dizer assim. E daí o Dylan, né, ele escolheu justamente porque o Dylan se ofereceu para que eles soubessem quem eles são lá fora, porque o Dylan já teve um gostinho de quem ele era lá. E daí o Dylan vai lá pra essa casa, que é uma réplica da que o Kirk morava. Ele senta pra poder fazer, pra jantar, então eles fazem tipo uma janta cheia de coisa e tal. Depois ele sobe pro quarto, e na hora que ele chega no quarto do Kirk, na cama tem um chicote com os 8 mandamentos do Kirk. Tipo, né, benevolência... São 4. Esses daí tem os 4 lá. Mas olha só, o prêmio deles é sempre isso, tipo, fazer um cosplay do CEO. Então, e daí eles chegam lá, o Dylan chega lá, tem lá o chicotinho e tem uma máscara do Kirk. E daí ele senta na cama, tem que colocar a máscara, e daí vem uma galera dançar também de máscara, assim, e o rolê é tipo umas 2, 3 mulheres e um cara e tal. E, bom, dá pra imaginar o que pode ser que aconteça, né? Mas é sempre uma coisa com o Kirk Egan, e é sempre uma admiração absurda. E agora faz um paralelo, assim, pra sua empresa, o lugar onde você trabalha. Eles não tem aquele rolê da missão, da visão da empresa, da política da empresa, daquele negócio de vestir a camisa da empresa, que não sei o quê, que não sei o que lá. E isso é uma crítica muito pesada, esse tipo de atitude. Porque... lógico, é importante, empresas criam coisas importantes, e é óbvio que mas tem que saber até onde você está disposto a ir. Você não pode querer se forçar a fazer algo que você não quer, não é mesmo? Mas tá, você tá contando a série, me diz como é que você se sentiu com a série. Nossa, eu me senti extremamente empolgada. Todo mundo que tá aqui nesse ponto já viu a série, não precisa contar a série. Ah, nossa, que isso não fala. Mas Poxa... Tô aqui compartilhando o que eu lembrava. Não, eu gostei muito da série. Se eu pudesse, eu tinha maratonado. É uma série que eu raramente repito série, mas é uma série que eu gostaria de assistir de novo. Olha, eu gostei muito de assistir a série. Eu gostei muito de assistir, assim, quebradinho, sabe? Devagar, pra poder observar e discutir o que tava acontecendo. É porque você gosta de assistir devagar. Eu gosto de levantar teoria. Eu adoro séries que tem, tipo, um episódio por semana, assim. Me deixa muito feliz. Essa não tinha um episódio por semana. Não, já tava tudo lá, né? Mas é curioso isso, porque você achou a série com o nome de Ruptura e recomendou pra mim. Sim. E eu achei a série com o nome de Severance e recomendei pra você. Inclusive, eu ouvi essa série
num podcast chamado Dois Empregos. Não sei se vocês estão ouvindo, mas se tiverem, olha, sou fã de vocês. Não, muito A gente legal. sempre ouve, tá? É verdade. A abertura é a voz da mãe do Cris, sabe? Todo mundo deu Cris. 2 empregos! Porque eu tenho 2 empregos! Meu marido tem 2 empregos. É isso. É ótimo, assim, sabe? E eu ouvi a recomendação e você viu a recomendação na onde? Eu vi no Instagram, numa conta que sempre tá sugerindo série e tal. Acho que é o Insta Filmes, alguma coisa assim. Legal. E a gente começou a ver a série e tal, e realmente, tipo, tem um pouco de The Office, tem um pouco de Black Mirror, mas é algo completamente original, assim, é bem original. Eu tô muito ansioso pra próxima temporada. Eu acho muito legal descreverem, assim, de uma maneira tão criativa essa vida moderna que a gente leva, né? Porque agora que a gente tá trabalhando de casa, e muita gente deve ter tido esse gosto nos últimos 2, 3 anos, às vezes você tá trabalhando e do nada, assim, alguém te chama pra, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Tipo, chegou seu iFood e você para, ou do nada, assim, tipo, você lembra que você tem que arrumar a torneira, você tem que trocar uma lâmpada. E quando que acaba o seu trabalho e começa a sua vida pessoal e vice-versa? Porque às vezes quantas vezes a gente tá num restaurante, o celular tocar e a gente tem que atender? Várias. Tem que responder cliente e tal. Porque é isso, sabe? A nossa vida é o trabalho. E eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito feliz trabalhando. Eu não posso reclamar, assim, de hipótese nenhuma. Eu adoro o meu trabalho. Mas eu sou o fundador da minha empresa, né? Sou o cofundador da empresa, né? Eu sou o próprio otário da empresa. Agora, deve ser muito difícil, a minha experiência que eu nunca tive, mas deve ser muito difícil você ter que trabalhar para uma outra pessoa e você nem sequer poder saber o que você faz. Ah, sim, com certeza, né? Porque era num nível de tortura que eu tentava me imaginar no lugar deles, porque literalmente o externo fez dele um escravo dele mesmo. E não só Em isso. dado momento da série, você lembra quando que a mãe, a irmã desse Mark, ela tá grávida, tá? Ela vai ter um filho, aí eles vão como se fosse pra uns chalés, assim, de gravidez, né? Como que é o nome? Spa? Uns retiros, sei lá. Imagina uns chalezinhos bonitinhos, assim. E lá ela conhece uma mulher que também tá grávida e tal. E essa mulher, ela é esposa de um senador, um político e tal, sei lá. Que apoia a ruptura. Mas até então ela não sabe, ela só sabe que ele é político. Sim. E aí conversa, faz amizade com a mulher, fala do nome do filho. Aí as duas têm a criança e depois de um tempo elas se veem num parque fora desse chalé e a mulher não conhece ela, não reconhece ela, o nome do filho foi outro. O marido meio que dá uma deschavada assim pra ir embora com a mulher, pra elas não conversarem. Sim. E aí que essa irmã do Mark vai pesquisar que esse cara é pró-ruptura e tal, e você começa a teorizar na sua mente que olha o que essa mulher fez, ela conseguiu fazer uma ruptura clandestina. E ela, em vez de contratar uma babá, porque é a mulher rica, é a caricata da mulher rica que não quer cuidar do filho, Sim. Ela fez dela a babá dela mesma. Ela criou uma ruptura para uma outra ela ser a mãe, para uma outra ela ter experiência de gravidez. Para ela só piscar, né? Para ela só piscar, e quando ela diz piscar, voltar e ter o filho. E daí depois a gente descobre, na hora que eles viram lá a chavinha, que a Helen, na verdade, ela é herdeira. Ela é a Helena, né? Helena Egan. Olha só que coisa, essa Harry que tentou se suicidar no elevador, que tentou cortar os dedos, que fez toda uma revolução lá dentro, ela, na verdade, entrou lá, a externa colocou ela lá, como um golpe de marketing, para falar, olha como isso aqui que a nossa empresa está fazendo, essa ruptura é bom. Porque assim, a ruptura, funciona. Ela é sabida no mundo externo. E muita gente é contra. Muita gente é contra, alguns são a favor, até aparecem alguns temas aqui nossos, né? Mas é sabida, não é segredo. Quem fez não é escondido as 7 chaves nem nada do tipo. E quem fez optou fazer. Sabe, é um rolê, tipo aquele rolê de liberação de arma, de proibição de arma lá na América, sabe? Então é um rolê, é discutido. E essa menina, a filha do Egan, né? A herdeira da empresa, que logo vai ser, né, a CEO, a nova CEO, ela como golpe de marketing para falar, olha como isso aqui é bom, tanto que eu mesma tô fazendo. E ela faz, né? Tanto que ela acorda quando ela tá, né, que daí fazem a virada de chavinha, e ela acorda, ela tá na Lumon. No último episódio, né? Ela tá numa reunião, né? Uma festa. Uma festa,
E daí tem, tipo, várias fotos dela como interna, sorrindo e tal, mas, tipo, tudo Porque o mentira. Miltic, ele fica tirando fotos em todas as festas, ele fica tirando várias fotos e E tal. daí, antes de você descobrir tudo isso, quando você vai assistindo a série, quando ela tá pra entrar lá, você percebe que o Mítico é muito simpático com ela. E muito paciencioso e tal. E eu até comentei quando eu tava nessa fase, falei assim, nossa, que estranho, por que ele é tão simpático com ela? Ela comentou mesmo, parecia que ela tinha um tratamento um pouco diferenciado. É. Porque ela faz coisas que resultariam na demissão, por exemplo, quando ela tentou se matar, né? E no outro dia ela tá lá, sabe? E não só isso, ela mal foi pra sala de descanso, foi só uma vez, enfim, tem uma série de coisas. E daí, quando ela acorda, ela descobre que ela é Helena Egan e que ela é herdeira. No último episódio ela descobre. Ela tá no meio, tipo, tão fazendo uma propaganda da ruptura e tal. E daí tá o senador lá, tá a esposa do senador, que parece ser uma super amiga dela e tal. E isso constrói a personagem fora, né? Aí ela tem a oportunidade de fazer um discurso, aí ela fala que é uma mentira, que não sei o quê, mas vai saber se eles acreditam também, né? Mas aí, tipo, tiraram ela do palco e... Acabou a série. Acabou a série. O Mark, ele... É a hora que ele descobre que A chefe dele no interno, lá da empresa... Também é a mulher que é a vizinha dele. Que também é a mulher que tava ensinando a irmã a amamentar a criança. Que era meio que uma babá. E a senhora Casey, que era a menina do bem-estar... ele vê foto na hora que ele tá na casa da irmã. E descobre que é a até então falecida esposa. E daí ele sei lá, acho que ele percebe que vai desfazer, sei lá, bom, a força do roteiro, né? Aí ele grita pra irmã, assim, ela tá viva, e acaba. Mas olha que sutileza, ele acorda e eles discutem, né? Eles falam, olha, veja quem estiver próximo de você quando você acordar lá, quem parecer amigo pra você contar o que tá acontecendo aqui. Isso, Porque eles não sabem quem é amigo lá do mundo externo. Por exemplo, o Mark poderia ter acordado do lado da irmã dele e ele não saberia que é a irmã dele. E ele acordou de fato e ele não sabia que era a irmã dele. Ele pensou que a sobrinha era a filha. Exatamente. Aí depois que ele se ligou, o Mark acordou numa hora em que tava tendo meio que uma confraternizaçãozinha do cunhado, né, que é o cara do coach. O escritor. E daí ele fala, caraca, meu Deus, porque na vida do externo dele, ele tá cagando pro cunhado. Ele acha o cunhado um fracassado, sei lá. E o interno é um super fã do cunhado, porque leu o livro. Porque abriu a mente dele. Abriu a mente dele. Olha que maluquice. Isso que é muito legal. São duas faces de uma mesma moeda, literalmente. Exato. Então cria-se duas personalidades, né? Uhum. Então é bem, bem legal. E daí acaba basicamente nisso. E o Irv, que é o que estava apaixonado, ele já estava fazendo uma pesquisa. Ele descobre isso, que ele já estava meio que fazendo uma pesquisa de pessoas que moram ao redor de lá, da casa dele. E o Irv, ele é um cara que aparentemente parece ser bem depressivo na sua vida normal. Não apareceu muito sobre a vida dele, mas ele tem telas e mais telas desenhadas, tudo preta, com o elevador. E daí eu não entendi a primeira vez que eu vi, mas aí depois deu pra dar uma entendidinha, que é o elevador da ruptura, que é do escritório. Porque assim, eles chamam de andar de ruptura, tá? Porque é pra baixo, assim, é um escritório gigantesco, né? Sim, e daí ele sempre pinta a mesma coisa, ouvindo a mesma Porque música. olha que curioso, lá dentro, lá na ruptura, o interno, é o certinho, que segue as regras, que ama o trabalho, que conhece todos os mandamentos, todas as cartilhas, todos os manuais. E que, de certa forma, idolatra o Kirk. Fora, ele é o cara que vira à noite no café, no rock and roll, pintando quadros e pesquisando, porque meio que ele entendeu que tem algo errado ali na ruptura. Só que, olha que curioso também, ele entendeu que tem algo errado. E como ele entendeu que tem algo errado, mesmo sem conhecer o interno, sem saber o que acontece lá dentro, ele não pediu demissão. Ele quer entender o que tá acontecendo para, sei lá, talvez denunciar, não sei, investigar. Não apareceu, mas o interno dele é uma pessoa extremamente certinha e tudo mais. Só que o interno dele, às vezes o interno dele cochila e é como se o negócio tivesse, tipo uma gosma preta, e tivesse meio que dissolvendo. É como se fosse... Então, ó, assistam a abertura, porque tem meio que uma analogiazinha na abertura sobre isso. E
E daí, mesmo o interno dele, e daí o interno dele, tipo, meio que acorda e tal, e ele é disciplinado por causa disso, por cochilar, enfim. Mas é bem legal o Irv também, porque ele é totalmente um distópico, assim, do que ele é na vida real e o que ele é lá dentro. Todos eles, né? Mas Absolutamente o todos Irv eu eles. acho que é o que mais destoa. Mas o que é mais incrível é a chefe. Porque ela é explorada tanto no externo quanto no interno. Ela não fez a ruptura, então ela não tem essas duas faces da mesma moeda. Mas ela é uma pessoa completamente diferente lá fora e dentro. Ela desceu o elevador, com ela não acontece a ruptura, ela não tem essa outra ela. Ela lembra de tudo que acontece nos dois lugares, mas mesmo assim ela decide viver duas vidas. Mas ela tem um fascínio no Mark. É algo muito estranho, porque ela gera situações pro Mark, o interno do escritório, da ruptura, ele ficar com a psicóloga, que é a mulher dele. Então, sabe, é muito estranho. E não só isso, ela coloca umas coisinhas no meio, por exemplo, a vela. É, porque ela invade a casa do Mark externo, Na né? verdade, ela não invade, ela tem a chave da casa. É invadir, se você entra sem convidado, é invadir. Não, mas ela tem a chave da casa. É invadir com a chave, mas é invadir. Mas enfim, ela invade, ela pega coisas da casa e leva pra essa sala de bem-estar, onde vai rolar a terapia. É como se ela quisesse testar até onde vai a ruptura. Qual o limite da ruptura? Sim, e qual o limite do humor? E não só isso. Ela e o Léo Lins devem ser parentes, inclusive. Ela quer tentar descobrir, né? Se tendo algum gatilho externo acaba fazendo com que tenha alguma lembrança, algum sentimento, talvez. E em dado momento, quando a chefe ela pega e fala pro Miltic, né, que é o de RH, o das fotos, de tudo, né, o faz tudo da empresa. Ele faz tudo da empresa. O Ele é o Severinão. Severino quebra-galho. Ela pega e fala, vai ser o último dia da psicóloga, né, da mulher do Mark, e leve ela de volta, da senhorita Casey, e leve ela de volta para o andar de teste. É verdade, Aí, é verdade. na última sessão da senhorita Casey com o Mark, ela fala uma coisa tipo assim, minha vida só teve, se somar todas as horas que eu passei acordada, minha vida deve ter tido umas 24 horas. Né? É verdade, porque ela só... E dessas 20, as duas mais divertidas foram as que eu fiquei lá no escritório com vocês. Sim. E aí, ela As não 8, sabe, né? ela Porque acha ela que ela vai com pro isso. mundo exterior, ela não sabe que ela vai morrer. Ou que ela vai ser desligada, ela não tem essa noção. E é engraçado porque eles falam dela como se ela fosse um robô. Porque ela não tem um eu lá fora, porque acham que ela morreu lá fora. E ela é Então, extremamente certinha. ela só vive lá dentro. E a chefe fala, leve ela de volta para um andar de teste. E daí Onde ela será que é desce. esse andar de teste? Não, e ela desce, ela pega um outro elevador, não é o mesmo elevador que eles usam, é num corredorzinho. E ela ainda vira pro Miltic e fala, mas eu não posso ficar mais um pouco. É uma cena que corta o coração. E daí ela entra no elevador e o elevador aponta pra descer. E daí ela desce. Olha que curioso. Então tem mais coisa lá pra baixo que a gente não faz ideia do que seja. E a gente descobriu muito pouco da Lumon, tipo, e o pouquíssimo que a gente descobriu, porque a primeira temporada que deu pra eu entender é que ela entrega algumas dicas, mas ela é muito tipo, faça você mesmo. Pense você mesmo, sabe? Eu gosto muito disso, sabe? Eu não gosto quando tem um tutorial na série que chama a gente de burro, sabe? E não só Eu isso. gosto de série assim. É aquele tipo de série tipo Dark, que você cria 45 tipo teorias. Dark, não. Nossa, Dark é muito ruim. Depois Mas no a final gente- fica muito difícil. Mas gente. é tipo isso, tipo Donnie Darko. Mas a premissa realmente muito interessante, tipo Dark. Porque você não sabe o que tá acontecendo, você cria 45 mil teorias e é muito legal. Mas vamos caminhar aqui pro final do podcast. Convidada, me conta. Gostou da série? Eu adorei essa. Assistiria de novo? Com certeza. Recomenda? Com certeza. Dá quantos patinhos voadores? Nossa senhora, 10. 10 patinhos voadores? São 10 muitos patinhos voadores. Eu não sei quanto eu quero o máximo, então eu usei um número genérico. Tá ótimo, excelente. E me conta, convidada, eu vou fazer um pouco diferente aqui agora. Não sei se vocês repararam, mas não teve recadinhos no começo, então eu vou trazer os recadinhos pro final, tá? A gente tem 3 recadinhos. A gente tem uma recomendação, um pedido e uma pergunta. O que você quer primeiro? E eu fiquei um pouco confusa agora, porque eu já pensei demais. Beleza, então vamos. A recomendação é justamente essa que eu tô fazendo agora. É mudar, tá? Deixar os recadinhos no final, tá bom? Pra deixar mais dinâmico. O pedido é que a gente volte a recomendar séries, a gente recomende livro e tal. Então,
Vamos tentar recomendar. Assim, esse podcast inteiro foi recomendação de uma série. Então fica pro próximo, tá? Exato. Mas tamo aí, tá anotado, tá? É. E a pergunta foi sobre o último podcast, se vale a pena alugar carro, sabia? Ah, sério? Sério, teve uma pergunta, tá? E perguntaram pra gente o que acontece se a gente tomar uma multa com o carro alugado. Olha que pergunta boa. É uma pergunta ótima. Puta pergunta boa. Inclusive aconteceu comigo algumas vezes. É o Brian, né? Chegando em São Paulo, aquele bendito radar em São Paulo. Ô, gente, é brincadeira, tá? Ela dirige bem, não levem a sério, não. Ele não tem outra alternativa senão dizer que eu dirijo bem. Tem Uber. Vai, mas bom, quem tava falando do radar, né, da multa. Sim, leva a multa. Você é cobrado, você tem que pagar. Você é cobrado, e como geralmente eles ficam com o número do seu cartão, eles podem fazer a cobrança posterior. Direto no cartão foi feita a cobrança, né? E daí é tipo... Eu lembro que quando eu paguei a multa foi tipo R$140 e eles E os descontaram. pontos? Então, os pontos não... Eles não indicaram infrator, né? Eles não indicam infrator. Ó, eu pesquisei no site. Eu não sei se é porque é de aluguel, não sei. Eu pesquisei no site e o correto é eles indicarem o infrator, tá? O ideal, né? Mas, assim, na nossa experiência não indicaram. Mas caso você tome, saiba que você vai tomar uma multa que nem você tomaria com o seu próprio carro, tá? Isso, vai chegar. Você vai ter que pagar, vai chegar pra você. Vai ser mais fácil, porque você não vai ter que correr atrás, de ir atrás de Não, eles site. só debitam do seu Só cartão. debita do seu cartão e vida que segue, E tá? é isso. E vai aparecer lá, tipo, cobrança da fulaninha, multa. Você vai saber o que foi, você pode ligar lá pra perguntar e tal, mas Então, é bem prático. até isso é mais fácil, né? Mas porque na pandemia tava tendo problema com cobrança, né? Com cobrança de multa. Então... O Quinta tava tendo problema na pandemia, né? Pois Bom que passou, né, gente? Nossa. Olha, já passou todos os problemas. Meu Deus. Ano de eleição. Mas pelo menos a gasolina baixou. Vamos lá. Metade do dobro, que nem Black Friday. Exatamente. Mas vamos aqui, ó. Considerações finais sobre a série, convidada. Recomendo, assista, comente, compartilhe. Ó, gente, se você assistiu a série, se você gostou desse podcast, compartilha com o amiguinho, tá? Dá um like. Faz um comentário, diz pra mim o que você achou da série, se você conhece alguma outra nesse estilo. Série ou filme. A gente já comentou duas aqui, a Dark e a Donnie Darko, tá? São boas demais, assim. Donnie Darko é filme, né? O Donnie Darko é um filme. Tem a série também, sabia? Não. Eu esqueci o nome da série, mas é baseado em Donnie Darko. Olha, essa eu não sabia. É boa. Nossa, é boa. Vou lembrar, vou tentar deixar aí na descrição do vídeo. Se eu não deixar, vocês pedem nos comentários que eu escrevo. Faz favor. Mas vamos lá, convidada, seu jabá. O meu jabá, como sempre, né? Tudo a ver com esse podcast. Eu comercializo planos de saúde. Ó, você precisa de saúde mental? Sabe, um psicólogo, um psiquiatra. Um neurologista. Então, contrate... Caso você tenha adquirido uma LER no seu trabalho, né? Uma lesão por esforço repetitivo. Vai precisar de uma fisioterapia. Cada um plano de saúde, irmão. Sim, contrata. É importante, pô. E seguro também, em geral. Seja seguro de carro, seguro de vida. Então, é só entrar em contato. O meu Instagram é o @saude.sorocaba. Eu falei certo? Falou sim, ó. Tá vendo? Porque ele sempre me corrige. Eu tenho um problema de memória. E tem o site também, que é o www.conveniosaude.online. Excelente. Tem tudo lá. Ó, gente, eu sou o Cláudio, tá? Do Visual Modo. Entra lá, visualmodo.com. É eles que fazem essa bagaça aqui possível. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, no Twitter. Esse podcast tá disponível no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, na geladeira, nos stories, em todo lugar que você imaginar, tamo lá. A gente tá aqui toda semana, tá? Então dá uma olhada nos podcasts passados, tem muita coisa divertida por lá, tá? Se tiver alguma sugestão de tema, alguma crítica, algum comentário, manda lá no e-mail, tá? É podcast@visualmodo.com, tá? E é isso. Eu vejo vocês semana que vem. Falou e até mais. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We